Bom dia, irmãos. Graça e paz. Todo mundo triste com a morte do Papa Francisco? Tem crente triste aí com a morte do Papa, hein? Meu irmão, deixa eu aproveitar esse momento, até porque não é todo dia que um Papa morre, né? Para lhe relembrar algumas coisas. Primeira delas, queridos, o Papa não é o sucessor de Pedro, tá bom? Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Até porque se fosse em alguma questão de proeminência, nem seria Pedro o primeiro líder da igreja, a gente tem mais Tiago como essa figura. Segundo, ele não é o mediador entre você e Deus, é Jesus Cristo. Isso também precisa ficar bem claro na sua mente. É Jesus Cristo quem faz a intermediação nossa com Deus Pai. Terceira coisa, meu irmão, precisa ficar bem clara neste momento. Não sei se você percebeu toda a questão idólatra que está envolvida nisso. Eu espero que você tenha percebido como a idolatria está bem presente. E quarto, meu irmão, talvez você não tenha o Papa Francisco como seu Papa, mas talvez algum pregador reformado possa ser o Papa na sua vida. Tá bom? Então, não crie nenhum Papa no seu coração, meu irmão. Talvez a gente não tenha um Papa como uma figura institucional, mas a gente às vezes cria um Papa no nosso coração, né? Aquela pessoa que tem a palavra final até acima das Escrituras. Tá bom? Então, tome cuidado com isso. Vamos então, queridos, ao que importa. Vamos falar sobre Tiago. Reverendo Lucas, domingo retrasado, deu início à carta de Tiago. Nós temos aí alguns pontos ainda a tratar nessa epístola. Reverendo Lucas ficou com a parte difícil, falando de fé e obras, e eu fiquei com a parte fácil de dar continuidade aí a partir do capítulo 3, tá bom? Nós vamos concluir Tiago hoje. Estamos aí caminhando para o final da nossa teologia bíblica. Vamos falar depois das cartas Pedrinas, Joaninas, Judas e, por fim, Apocalipse. Tá. Como é que eu jogo? Só na lateral. Tá bom. É que se você apertar aqui embaixo, ele muda. É muita tecnologia isso aqui para mim, irmãos. Vamos orar, queridos, para nós darmos início? Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, por esta manhã, Senhor, dia do Senhor, que nós podemos meditar na tua palavra, refletir no teu evangelho. Dá-nos graça, Senhor, para aprender nesta manhã, que a tua palavra caia como semente em boa terra em nossos corações, Deus. Que ela cresça, que ela frutifique. É o que nós te pedimos, Jesus Cristo. Vem nos ajudar a entender a tua palavra, dá-nos compreendimento dela. É o que nós pedimos para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Queridos, relembrando alguns pontos importantes que o reverendo Lucas já tratou conosco. Tiago está escrevendo não para um público específico, ele está escrevendo para as tribos dispersas, né? Tiago está escrevendo para os judeus que estão dispersos pelo mundo. Não existe uma igreja específica ou um público-alvo específico para quem Tiago está escrevendo. É para qualquer cristão, em qualquer época, espalhado em qualquer lugar do mundo. Lembre-se que o objetivo primaz da carta de Tiago é falar um tanto sobre a maturidade cristã e como essa maturidade se dá no desenvolvimento de toda a sua carta. Alguns pontos bem práticos sobre a maturidade cristã ficam evidenciados. Tiago vai nos chamar a olhar uma coerência entre a fé e a prática. Tiago começa ali no seu capítulo 1 e capítulo 2 da sua epístola falando bastante sobre pedir sabedoria a Deus, sobre a necessidade de termos fé e sabedoria que provém de Deus e como agora a nossa vida precisa refletir essa sabedoria. Então, eu pedi sabedoria a Deus, eu pedi fé a Deus, agora a minha vida prática precisa evidenciar isso. As minhas obras precisam evidenciar a fé que eu carrego. E aí nós falamos lá na primeira aula com o reverendo Lucas bastante sobre fé e obras, que as nossas obras são consequência da nossa fé e não uma antecessora delas. Tiago também vai nos chamar a ver uma fé viva e operante, conforme Efésios nos chama também a ver a necessidade de que a nossa fé seja
exemplificada. Você tem fé, Tiago vai dizer, então me mostre suas obras. Suas obras precisam demonstrar a fé que você tem em Jesus Cristo. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, queridos, o tema da fé é muito presente. Muito presente. Tiago vai chamar mesmo os cristãos a olharem com afinco para o assunto da fé e das obras. E agora, a partir do capítulo 3, ele vai começar a mostrar algumas coisas práticas que envolvem fé e obras, começando a falar sobre a língua. Sobre a língua. Você lembra do nosso estudo no Grupo dos Lares, A Língua é Fogo? Lembra lá do A Língua é Fogo? Você vai ver hoje por que Tiago está nos chamando a ver a língua como fogo. Vamos abrir aí, queridos, Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Vamos olhar para esse texto. Abre aí, irmão. Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Veja só que nós temos algumas características que Tiago vai falar a respeito da língua, a respeito do falar. A primeira delas é que a língua é pequena, mas poderosa. Já deve ter percebido isso. Como que um pequeno órgão chamado língua é tão poderoso no que tange o efeito que ele traz para a vida das pessoas. Segundo, Tiago vai falar que ela destrói ou que ela edifica. Com a mesma língua você pode construir algo e com esta mesma língua você pode destruir. Terceiro, Tiago vai nos chamar sobre a necessidade que a língua tem de refletir o nosso coração. O bom verso, a boca fala do que o coração está cheio, é uma verdade que Tiago está evidenciando. Ele está, a partir do capítulo 3, falando agora sobre como o nosso falar precisa ser uma obra que demonstre a nossa fé. Lembra que o chamado de Tiago é para que as nossas obras exemplifiquem a fé verdadeira que a gente tem. E agora ele vai chamar isso a partir de um ponto vital, que é no nosso falar, a partir da nossa língua. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você, meu irmão. E aí você reflita aí no seu coração e em sua boa consciência. Se as pessoas pudessem conhecer Jesus só pelo que você fala, elas conheceriam o Jesus que você serve? O que você acha? Não se entrega não, hein, meu irmão? Se as pessoas quisessem conhecer o Deus da Bíblia só pelo que você fala, elas conheceriam esse Deus? Porque é isso que Tiago está nos chamando a ver. Que a nossa boca, a nossa língua, ela deve exemplificar a fé que nós temos em Jesus Cristo. Olha como ele vai começar falando isso, primeiro com a responsabilidade dos mestres, a partir do verso 1 e o verso de número 2. Vou pedir para algum crente bem presbiteriano ler aí para nós, verso 1 e verso 2 do capítulo 3 da carta de Tiago. Muito bem. Tiago começa falando que você não deve almejar ser mestre. Olha o que ele começa falando. Meus irmãos, não almejem entre muitos de vós querer ser mestres. E por que ele começa justamente trazendo essa figura, essa imagem para falar disso? Porque o mestre trabalha com a língua. Tiago vai dizer, não queira ser mestre entre o povo de Deus, porque aquilo que você fala é julgado a partir da verdade. Veja, meu irmão, todas as vezes que alguém vai pregar, alguém vai ensinar, alguém vai falar do Evangelho de Deus, existe uma responsabilidade naquilo que está sendo falado.
Toda vez que eu vou pregar aqui na nossa igreja, meu irmão, é que você não vê, mas minhas pernas estão tremendo atrás do púlpito. Porque existe uma responsabilidade naquilo que está sendo falado para a igreja. E Tiago está primeiro chamando os mestres a falar disso. Não queiram muitos de vós ser mestres entre o povo de Deus, porque existe uma responsabilidade naquilo que você fala. Vê como Tiago começa a introduzir o assunto da língua, nos falando da responsabilidade dos mestres. Deus cobra severamente aqueles que ensinam. A quem muito é dado, meu irmão, muito é cobrado. A quem é dado o ministério do ensino da palavra, a este será muito cobrado também aquilo que ele transmite para o ensino da igreja. Você já deve ter percebido como um falso ensino pode trazer destruição para a vida de um crente. Estamos todos juntos, concordamos com isso? Como um falso ensino pode trazer destruição para a vida da igreja. E Tiago está nos chamando, dizendo, olha, o mestre que ensina, ele tem responsabilidade naquilo que ele fala, porque com a sua língua ele pode edificar, ou com a sua língua ele pode destruir, tanto a vida individual de um crente, como a vida coletiva da igreja. Você imagina, meu irmão, uma sucessão de erros ou de heresias sendo ensinadas constantemente à igreja. Qual é o fim, senão a destruição espiritual dessa igreja? Imagine um crente que é aconselhado não a partir das Escrituras, mas a partir da opinião própria do conselheiro. Quanta destruição ele pode trazer para a vida de uma pessoa? Tiago começa a refletir o assunto da língua, chamando para a responsabilidade que os mestres têm no ensino da palavra de Deus. Ele vai dizer ainda que ninguém é perfeito no falar. Ele vai dizer que o varão perfeito não carece de nada. E agora o coração é evidenciado por conta da queda. Quando o nosso representante federativo Adão cai lá no Éden, o pecado adentra no mundo e adentra também no nosso falar. Nossa linguagem precisa ser sadia em muitos dos nossos aspectos, mas infelizmente por conta do pecado, nós não somos perfeitos no nosso falar. Olha ainda como ele continua agora falando sobre o poder e o perigo da língua. Pedi para o presbítero Denis ler aqui para a gente. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado do veneno mortífero. Queridos, eu acho que talvez estes versos de Tiago sejam a declaração mais forte sobre o poder que a língua tem. Olha o que ele começa dizendo, fazendo algumas exemplificações, algumas representações sobre a língua, usando as figuras de freio, leme, fogo e veneno. Tiago vai nos mostrar que a língua não é domada. Da mesma forma que se coloca freio na boca do cavalo para o domar, da mesma forma que um pequeno leme dirige um barco inteiro, da mesma forma que uma pequena fagulha causa um grande incêndio, esse é o poder que a língua tem. A língua pode causar grande destruição na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, em qualquer circunstância, porque, como diz Tiago, a língua é fogo. Ele tem um verso exclusivamente para falar isso. A língua é fogo. Meu irmão, eu não sei se você já percebeu como a sua língua tem poder para edificar ou para destruir.
Olha as exemplificações que Tiago está nos trazendo. Ele vai dizer que a língua pode destruir mesmo pequenas comunidades, como uma faísca em floresta. Eu lembro uma vez que eu era criança, queridos, e eu morava em uma cidade, bem no final da cidade, e o restante dela era um bosque muito grande. E um dia a gente viu que boa parte daquele bosque estava pegando fogo, literalmente, um incêndio assim de magnitude gigantesca. E depois foi se descobrir a causa. Uma criança, que não fui eu, já vou deixar claro, né? Uma criança estava brincando com um isqueiro e ela simplesmente acendeu o isqueiro e jogou no meio do mato. Aquilo virou um incêndio de grandes proporções, meu irmão. Aproximadamente 20 a 25% daquele bosque foi inteiramente queimado, varrido da cidade, por conta de um pequeno isqueiro que foi jogado no meio do mato. Tiago está dizendo que a minha e a sua língua têm esse poder de destruir de uma forma tão ampla, tão gigantesca, tão arrebatadora, que a gente às vezes não percebe. A gente olha e fala, não, as minhas palavras não têm todo esse poder. Meu irmão, a sua palavra tem esse poder sim. A sua língua tem o poder de edificar e tem o poder de destruir. E veja, eu acho que a gente às vezes consegue destruir mais do que edificar até. Em termos de proporção, a nossa língua às vezes acaba tendo mais eficácia na destruição do que mais eficácia na construção. Veja como Tiago está mostrando isso para nós, sobre o poder e o perigo da língua. Mas veja ainda, meu irmão, que ele vai falar sobre uma incoerência que existe entre aqueles que usam sua boca para o bem e entre aqueles que usam a sua boca para o mal. Olha aí o verso 9 ao verso 12. Pedi para a Gisele ler aqui para a gente. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens, feito à imagem e à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Muito bem. Veja que Tiago agora traz à nossa memória e à nossa mente a ideia de que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Tiago vai usar a figura da videira e da figueira, dizendo que uma não pode produzir um fruto diferente. A figueira não pode produzir uvas, a videira não pode produzir azeitonas, porque não é próprio delas. E Tiago vai dizer, pode acaso de uma mesma fonte jorrar boa água e água ruim? Pode uma fonte de água doce jorrar água amarga? Veja, queridos, que da boca do cristão não pode jorrar dois tipos de palavras, não pode jorrar dois tipos de palavreado. Ou da sua boca irá jorrar água, irá jorrar palavras que edificam as outras pessoas, ou irá jorrar palavras que destroem outras pessoas. Da mesma boca não pode surgir dois tipos de palavra. Veja, querido, como isso é importante quando nós falamos do nosso linguajar. A ideia de que da boca do crente não pode jorrar dois tipos diferentes de palavras. Você não pode com a mesma boca bendizer a Deus e com a mesma boca falar palavrão no seu trabalho. Tem crente que fala palavrão, irmãos? É difícil até ter que fazer a pergunta, né? Porque assim, falar tem crente que fala palavrão não devia ser uma pergunta possível. Devia ser uma pergunta impossível de ser feita. Mas infelizmente tem. Infelizmente tem. Mas veja, queridos, que a ideia da língua que Tiago está trazendo e os pecados que estão embutidos nela são muito mais amplos do que a gente imagina. Às vezes, quando a gente fala de pecados da língua, e aí a gente pode um dia tirar uma aula só para falar sobre os pecados da língua, mas o que vem à nossa mente geralmente é ou fofoca ou palavrão.
Mas veja quantos outros pecados a nossa língua pode cometer, como maledicência, por exemplo. Falar mal de outra pessoa, a Bíblia chama de pecado. Fofocar sobre outra pessoa, a Bíblia também chama de pecado. Nós estamos falando lá com os nossos adolescentes sobre pecados culturais, pecados aceitáveis, e um deles foi a fofoca. Como a fofoca se tornou algo cultural e algo aceitável. Ninguém tem vergonha de falar que faz fofoca, o que é fofoqueiro, mas que a Bíblia chama de pecado. Veja, meu irmão, como diversos aspectos da língua são trazidos por Tiago para que nós possamos refletir sobre como a nossa língua está glorificando a Deus ou sobre como a nossa língua está desonrando a Deus. Veja, meu irmão, a língua tem um poder descomunal. Descomunal. E é necessário que nós a domemos. Deixa eu te dar um exemplo. Certa vez eu ouvi sobre um caso de um pastor que estava no mercado fazendo compras. E aí o pastor estava com uma caneta, anotando no papel, né? Ele tinha feito uma lista das compras e lá com a canetinha ia riscando o que ele comprou. E aí, em determinado momento, esse pastor estava com a caneta para cima, dentro do supermercado. E uma irmã que estava, 3 corredores longe do pastor, viu ele levantando a caneta e falou: o pastor está fumando. Assim, qual era a possibilidade do pastor estar fumando dentro de um supermercado? Começa por aí. Segundo, antes de averiguar a situação, essa determinada irmã foi até a igreja contar que o pastor estava fumando dentro do supermercado. Até o pastor conseguir provar depois, meu irmão, que focinho de porco não é tomada, o mal já estava espalhado sobre a igreja. Levou-se um tempo até que ficou comprovado que o pastor não estava fumando, era apenas uma caneta. O pastor precisou pegar imagens da câmera de segurança do mercado para focar nele e mostrar que ele estava com uma caneta e não com um cigarro dentro do supermercado. Os irmãos conseguem perceber como a língua tem o poder dessa destruição? De como edificar através da palavra é um processo que às vezes é longínquo e árduo, mas destruir com a mesma língua é algo rápido e fácil? Rápido e fácil. E, meu irmão, o chamado de Tiago para mim e para você é: a sua língua honra a Deus? O chamado de Tiago para nós essa manhã, queridos, é: a nossa boca glorifica a Deus com aquilo que nós falamos? E veja, eu quero sair até um pouco da questão de simplesmente falar. Tem um artigo muito bom no site Voltemos ao Evangelho que se chama Os Dedos Falam do que está cheio o coração. Os dedos falam do que está cheio o coração. Meu irmão, aquilo que você escreve nas redes sociais também tem o mesmo princípio que o Tiago está aplicando. Aquilo que você comenta, aquilo que você posta, aquilo que você fala de outra pessoa nas redes sociais, a mensagem que você manda no WhatsApp, também tem o mesmo princípio daquilo que Tiago está falando sobre o falar. Você só não está falando com palavras pronunciadas, você está falando com palavras digitadas. Ou imagens. Meu irmão, veja como o princípio é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu comecei perguntando se as pessoas pudessem conhecer, se as pessoas conheceriam Jesus a partir do que você fala. Mas deixa eu inverter a pergunta. As pessoas poderiam conhecer Jesus a partir daquilo que você digita e daquilo que você posta nas suas redes sociais? As pessoas poderiam conhecer Jesus a partir das mensagens que você envia no WhatsApp, a partir do linguajar que você tem nas redes sociais? Sabe, quando seu grupinho de amigos lá do trabalho manda uma piada suja e imoral, aí você manda um kkk lá no seu WhatsApp, concordando com aquilo? Meu irmão, o seu falar está sendo refletido. O seu falar está sendo refletido. Você tem coragem de espelhar seu WhatsApp aí na tela para a gente ver?
Meu irmão, a gente precisa pensar como o nosso falar ou está glorificando ou está desonrando a Jesus Cristo. Não só apenas naquilo que nós falamos, naquilo que nós digitamos, naquilo que nós pensamos. Nosso falar precisa refletir a glória de Cristo e o nosso falar tem um peso de importância muito grande. Deixa eu te dar um exemplo prático, meu irmão. Os irmãos lembram dessa notícia aqui, ó? 2014. Em 2014, surgiu um boato no Guarujá de que havia uma mulher que sequestrava crianças para fazer feitiçaria. Esse caso ficou muito conhecido, que foi talvez um dos primeiros casos de divulgação de notícia falsa em rede social que fez uma mulher perder sua vida. Começou-se um boato no Guarujá de que havia uma mulher que sequestrava crianças para fazer feitiçaria. E uma página no Facebook divulgou um retrato falado dessa mulher dizendo: esta aqui é a mulher que está sequestrando crianças aqui no Guarujá para fazer feitiçaria. Os cidadãos ali do Guarujá viram uma mulher passando na rua e falaram: é ela. Ela parece, olha o retrato falado. Parece essa mulher. Os cidadãos pegaram ela, a espancaram na rua, e essa mulher veio morrer vítima de um traumatismo craniano. E depois descobriu-se que aquela mulher que havia sido espancada não tinha absolutamente nada a ver com essa história. Descobriu-se depois que o retrato falado que foi divulgado nas redes sociais e que começou a ser compartilhado em massa era um retrato falado que não era nem do estado de São Paulo, era do caso de uma mulher que havia sido presa no Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver com este caso. E no fim das contas descobriu-se que não tinha mulher nenhuma sequestrando criança nenhuma, fazendo feitiçaria nenhuma. E este caso, desta mulher que foi morta, ela ainda era uma mulher que era cristã. E falavam: tá vendo? Ela está com um livro preto debaixo do braço. Sim, é a Bíblia. Não é um livro de feitiçaria. E essa mulher, meu irmão, ela foi morta e ela deixou 2 filhas, crianças, por causa de boatos e por causa que pessoas começaram a falar que ela era uma feiticeira que sequestrava crianças para fazer feitiçaria. Você consegue, a partir disso, ver o poder que as suas palavras têm? E poder que eu estou dizendo, meu irmão, não é o poder de você decretar algo e algo vai acontecer. Sua palavra tem poder. Não é este o poder que eu estou me referindo. É o poder de reação que as suas palavras podem causar para o bem ou para o mal. E talvez você diga: não, Samuel, mas isso aqui, eu nunca faria parte disso. Meu irmão, talvez você nunca faria parte da divulgação de um boato de uma mulher que está sequestrando crianças. Mas você talvez, em termos omissos, concorde quando falam mal de um colega seu no trabalho. Talvez você dê risada quando falam mal de algum parente seu. Talvez você cochiche com alguém sobre algum outro membro da igreja. O poder de destruição, meu irmão, é o mesmo que esse aqui. Você pode não matar alguém fisicamente, mas você pode matá-lo espiritualmente. Você pode sufocar a fé de alguém com as suas palavras. Tiago está nos chamando, irmãos, nessa manhã a ver como a nossa língua tem uma importância nas Escrituras. E como ela precisa refletir o caráter santo da nova vida que agora nós temos em Jesus Cristo. Veja que Paulo, em Efésios, vai falar sobre o despojar e o revestir. Paulo vai dizer que nós devemos nos despojar do velho homem e nós devemos nos revestir do novo homem. E ele agora, sobre a língua, vai dizer: não mintam mais, antes fale cada um agora a verdade. Veja, não minta mais é se despojar do velho homem. Fale cada um a verdade é se revestir do novo homem. Você tem responsabilidades, meu irmão, não apenas em não falar algo, mas também em falar.
Você tem a responsabilidade de não mentir e tem a responsabilidade de falar a verdade. É isso que Paulo está nos chamando a ver, e Tiago também está nos chamando a ver isso. Que a nossa língua tem uma responsabilidade de não falar o que é falso, não falar o que não glorifica a Deus, não falar em verdades e mentiras, ao mesmo tempo que a nossa língua tem a responsabilidade de glorificar a Deus, falar apenas a verdade e falar aquilo que edifica. É o mesmo Tiago, meu irmão, que lá no capítulo 1, se eu não estou enganado, vai dizer que nós não devemos ser prontos a falar, mas devemos ser prontos a ouvir. Devemos ser prontos a ouvir. Você já conversou com alguém que fala mais come da cobra? Meu irmão, tome cuidado com o seu falar. Não deixe que a língua sendo fogo, a língua sendo veneno, seja uma verdade refletida sobre você, meu irmão. Não deixe que a sua língua evidencie impurezas do seu coração. Santifique seu coração para que sua língua, de fato, revele a santidade que há no seu coração. A santidade que há no seu coração. Deixe que o Espírito Santo santifique sua vida, meu irmão, e seu falar seja puro e seja sábio. É importante que nós olhemos para como a nossa língua é importante nas Escrituras. Tiago agora, irmãos, vai então refletir isso falando sobre a sabedoria que vem do alto, fazendo um contraste com a sabedoria que é terrena. A sabedoria celestial, ela é pacífica, pura, misericordiosa, enquanto que a sabedoria terrena é facciosa, animal e demoníaca. Veja que Tiago está falando de conceitos práticos da fé. De conceitos práticos. Ele começa falando, então, sobre a praticidade da nossa língua ser um instrumento de adoração e de glorificação a Deus. E agora ele vai falar sobre a sabedoria. Aqueles que são sábios pelo conhecimento que vem das Escrituras, eles não falam qualquer coisa, eles não têm um desejo faccioso no seu coração. Eles não causam divisões com as suas palavras, porque a sua sabedoria, ela é celestial. Ela não é uma sabedoria terrena, que é demoníaca e animal. A sabedoria que vem dos céus, a sabedoria celestial que Tiago fala, é a sabedoria que procede de Deus. É a sabedoria que encharca os nossos corações com as verdades do Evangelho e agora a nossa boca reflete essa sabedoria. E Tiago vai dizer que aqueles que têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá deliberadamente. Samuel, eu preciso de sabedoria para o meu falar. Peça a Deus, Tiago vai dizer. Eu preciso de sabedoria para conversar com meu cônjuge. Peça a Deus. Eu preciso de sabedoria para lidar no meu trabalho. Peça a Deus. Tiago está dizendo que nós devemos pedir a sabedoria celeste que vem de Cristo para que nós sejamos, então, varões perfeitos no nosso falar e também no nosso proceder. Mas veja ainda, queridos, que Tiago vai nos mostrar a origem dessas contendas. De onde é que procedem o falar que não é de sabedoria? Da onde procedem o falar torpe? Da onde procedem todos os males que há no mundo? Do coração. É do coração que procedem os maus desígnios e os maus desejos que há dentro do nosso contexto. Veja aí no capítulo 4, meu irmão, que Tiago começa falando sobre conflitos e cobiças, a guerra interior que há dentro do nosso coração. Pedi para o presbítero Lucas ler aqui para nós, verso 1 a 5 do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebereis, porque pedis mal, porque esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não a compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Olha Tiago agora, irmãos, nos chamando a olhar para a origem das guerras e das contendas. Eu espero que a essa altura do campeonato você já tenha entendido que seu coração é mau. E é dele que procedem as guerras e as coisas ruins que acontecem. Marcos também vai nos chamar a ver esse mesmo reflexo, dizendo que é do coração do homem que procedem todos os maus desígnios, todas as guerras, todas as fornicações, adultérios, mentiras, sentimentos facciosos. Tiago nos chama a ver essa mesma imagem, dizendo que é dos nossos corações que procedem os maus desígnios, dos desejos que militam a nossa carne. É do nosso coração que procedem os sentimentos facciosos, é do nosso coração que procedem o falar mal que nós acabamos de ver, é do nosso coração que procedem as guerras e contendas que existem. E é por isso que nós falamos muito disso lá na carta a Filemão, que nós precisamos do evangelho que corrige o coração e não simplesmente conduta. Porque se nós precisássemos apenas mudar a nossa conduta, nós teríamos meramente um moralismo, não teríamos uma mudança radical, uma mudança na raiz do problema, que é o nosso coração. Tiago nos chama, dentro do capítulo 4, a olhar que conflitos e cobiças é uma guerra interior que ocorre dentro dos nossos corações e que nós precisamos de graça e arrependimento da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meu irmão, quanto nós, aplicando ainda ao falar, quanto que do falar de modo errado procede de um desejo maligno do próprio coração? Veja, eu vou concordar aqui que estão falando mal de um colega do trabalho porque ele foi promovido e eu não. Sabe? Uma figura clara assim, do que ocorre. Eu irei falar mal daquele jovem lá da UMP, porque ele que foi eleito presidente da UMP e não eu. Olha Tiago mostrando da onde que procede esse mau desejo. Seu coração. A raiz do problema, Tiago está mostrando, meu irmão, não é meramente o que ocorre à nossa volta. A raiz do problema é que o nosso coração é caído, é que o nosso coração é mau. E agora é necessário da parte de Deus arrependimento com o nosso coração para que então o nosso falar, o nosso proceder possa ser santo, para que então o nosso falar e o nosso proceder possa refletir as Escrituras. Tiago, dentro do capítulo 4, vai nos mostrar isso, que a graça maior existe um caminho de arrependimento e ainda uma submissão à vontade de Deus. Tiago vai trazer uma exemplificação mostrando que nós podemos fazer planos, e esses planos são importantes, mas que eles precisam estar submetidos à vontade de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Deus é soberano, sim ou não? Sim. Você faz planos para a sua vida, sim ou não? Sim. Como você concilia fazer planos com a soberania de Deus? A gente faz planos. Eu estou fazendo plano de montar uma loja, mas eu pensei, se for a vontade de Deus, eu vou montar essa loja, senão eu não vou montar essa loja. Ou vou ser desemprego, eu vou pôr um emprego melhor, se for a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, eu não vou. É assim que eu penso. Quem mais, queridos? Como você concilia fazer planos com a soberania de Deus que existe? Olha só, deixa eu te dar um exemplo. Deus sabe o que você vai orar e pedir? Sabe. E por que você ora? Muito bem. Deus sabe do futuro? Sabe. Deus sabe dos seus planos? Sabe. Você faz planos levando em consideração a soberania de Deus, ou você faz planos para que talvez a soberania de Deus se encaixe nos seus planos?
Veja, irmãos, não existe incongruência entre fazer planos e confiar na soberania de Deus. Veja que Tiago está nos mostrando isso, na ideia de que nós fazemos planos submetidos à soberania de Deus. O problema não é, meu irmão, você fazer uma reserva de emergência, sabe? Esperando uma próxima pandemia que não venha, se Deus quiser. O problema não é você planejar o seu futuro. Não é esse o problema. O problema que Tiago está nos mostrando é quando nós fazemos isso como ateus. É quando nós fazemos isso desconsiderando que existe um Deus que governa todas as coisas. Como isso se aplica na prática? Samuel, meu plano não deu certo e eu glorifico a Deus por isso. Essa é a ideia de um plano que considera a soberania de Deus. Samuel, o meu plano não deu certo, Deus não foi fiel ao meu plano. Pois é, porque você não é o Deus dessa relação. Vai lá, William. Assim, quando você falou isso, eu estava pensando aqui, né? Que é difícil a gente entender a vontade de Deus, porque ela não é revelada, algumas coisas são reveladas, mas alguns parâmetros ele já nos deixou na Bíblia, né? Vários parâmetros, na verdade, né? Não alguns, né? E, mas eu tenho um sonho de ter o carro X. Tá, mas o carro X, você vai conseguir pagar? Você vai se endividar? Você vai conseguir colocar combustível nesse carro, né? O que você vai deixar de fazer com esse? Então, são parâmetros que eu entendo que a gente vai se conformando. Aí, no final das contas, eu não compro o carro, né? Foi um erro meu? Foi Deus que não quis? O que foi, né? Mas eu entendo que foi o direcionamento com os preceitos dele que me fizeram falar: esse carro não é para você, isso aqui não é para você. Eu acho que é isso que a gente se conforma, quando as coisas vão totalmente avessas, né? A palavra, a uma vida sem um relacionamento com ele, eu acho que as coisas vão direcionando dessa forma. Veja, queridos, soberania de Deus e responsabilidade humana é um debate que nós temos desde o primeiro século da era cristã, meu irmão. Deus soberanamente governa todas as coisas? Sim. E nós somos responsáveis? Também. As duas verdades estão mostradas nas Escrituras. Pegando o gancho do que o William falou, veja, nós temos nas Escrituras preceitos que são muito claros em determinados assuntos. Então, pense na ideia de um jovem que quer namorar e ele quer fazer isso como descrente. O que a Bíblia fala a respeito disso? Veja, é um direcionamento muito claro das Escrituras. Será que é da vontade de Deus que eu namore o ímpio? O que você acha? A Bíblia já deixou um direcionamento muito claro do que deve ser feito. Será que é da vontade de Deus que eu leia a Bíblia? Entende, meu irmão? Assim, existem questões que são muito claras e muito direcionadas. Qual que é o problema? Quando nós temos questões que não são nem preto nem branco, estão no espectro muito cinza da questão. Então, o que o William falou, será que é da vontade de Deus que eu compre esse carro? Você tem condições de pagar, meu irmão? Você vai conseguir pagar o IPVA, você vai conseguir sustentar esse carro, ele vai fazer você se endividar, a sua renda é menor do que você conseguiria pagando o financiamento desse carro. São questões importantes. Qual que é a questão? Às vezes os crentes não querem pensar. Às vezes os crentes não querem pensar. Às vezes os crentes querem respostas diretas e claras de Deus, como se um anjo descesse e falasse, faça isso. E veja, meu irmão, se aparecer um anjo para você falando faça isso, não é de Deus. Não ouça esse anjo, tá bom? Vai lá, meu irmão. Seguindo a linha que o William disse, eu acho que teve uma das aulas que o pastor Itamar, ele deixou bem claro, tipo, faça algumas perguntas, né? Por que você quer? O exemplo do carro. Para que você quer esse carro? E faça mais algumas perguntas de porquês.
E provavelmente ele vai revelar o que está no seu coração e aí você já consegue alinhar isso que está no seu coração à luz da palavra, né? Provérbios, como exemplo, ele traz inúmeros exemplos de como você conduzir a sua vida, né? Deus traz alguns preceitos que vão te norteando para onde você deve caminhar. E essas perguntas, o porquê que você quer certas coisas e o porquê que você está fazendo plano para essas coisas, te ajuda, com a baliza da palavra, a te direcionar se aquilo é uma vontade de Deus ou não, né? E, em regra, a gente chega à conclusão de que você não precisa de certas coisas que seu coração está desejando. Veja, irmãos, como isso é importante a gente pensar, não é? Dentro da ideia de tomar decisões. E pensar, às vezes, se é da vontade de Deus ou não. E como o Tiago está nos chamando para ver isso, de que nós submetemos os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos a Deus. Nós fazemos isso colocando diante de Deus, que não é errado planejar, pensar, querer algo, mas é errado fazer isso desconsiderando Deus dentro dessa equação. Leia lá depois, meu irmão, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Reverendo Weber Campo Júnior. Leia lá depois, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Esse não é um assunto que nós esgotamos em uma aula, nós passamos 3 meses falando disso lá com os adolescentes, só sobre tomar decisões segundo a vontade de Deus. Leia lá depois, Reverendo Weber tem bons direcionamentos sobre isso para a nossa vida. Olha ainda, meu irmão, como o Tiago agora no capítulo 5 vai falar sobre riquezas injustas, sobre também a paciência e uma oração para o fim dos tempos. Olha aí o capítulo de número 5. Vamos dar uma olhada naquilo que Tiago está falando. Primeiro, Tiago vai começar condenando as riquezas injustas que se manifestam por meio dos ricos. Vou pedir aqui para a Roseli ler para a gente. Atentei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Até o 5, 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Eu sabia que Tiago era comunista, queridos. Tiago está falando contra os ricos opressores, contra a burguesia. Paz entre nós e guerra aos senhores. É isso que Tiago está fazendo, irmãos? Tiago está condenando a riqueza. Ser rico é pecado, queridos? Sim ou não? Não. A Bíblia claramente mostra pessoas que eram abastadas em termos financeiros nas Escrituras e que eram pessoas fiéis a Deus. Inclusive, o próprio ministério de Jesus Cristo foi, por tempo, financiado por mulheres que possuíam riquezas e que sustentavam o Senhor Jesus. O túmulo de Jesus Cristo foi comprado por José de Arimateia, um homem que era rico na sua época. Tanto é que ele tinha um túmulo antes de morrer. Ele já tinha
já tinha o seu túmulo comprado, e ele deu este túmulo para que Jesus fosse sepultado. Tiago não condena a riqueza. Não é isso que Tiago está fazendo. O que Tiago está falando é sim daqueles que usam a sua riqueza de forma injusta para explorar e para oprimir os pobres. Tiago vai dizer, inclusive, que estes retêm o salário dos trabalhadores e que este clamor chegou até Deus. Não existe, meu irmão, nas Escrituras, nenhum problema em você possuir bens, em você possuir riqueza. A Bíblia não fala contra isso, a Bíblia não é contra o dinheiro. O que a Bíblia vai falar é que o amor ao dinheiro, amar os bens materiais, amar a riqueza, isso sim é um problema. Alguns vão acusar dizendo que os presbiterianos são ricos. Você é rico, meu irmão? Porque eu não sou. E veja, queridos, queira Deus que mais ricos se convertam na nossa igreja, meu irmão. A gente termina de construir a Bereia, a gente manda mais missionário, a gente consegue trazer o reverendo Itamar sem precisar fazer marmita, sabe? Queira Deus que mais ricos se convertam mesmo, meu irmão. Porque a riqueza não é um problema nas Escrituras. Qual é o problema? Você amar essas riquezas. E você não usar aquilo que Deus te deu, os bens que Deus te deu, para a glória dele. Você não usar estes bens para que Deus seja glorificado, para que o evangelho avance, para que o reino de Deus prospere e cresça. Meu irmão, se Deus lhe confiou muitos bens, se Deus lhe confiou um bom salário, uma boa renda, use isso para a glória dele. Samuel, tem sobrado na minha casa. Não falta, tem sobejado lá. Todo mês sobra 5.000 livre. 5.000 lá, a gente não sabe o que fazer. Pois é, meu irmão, conversa com o presbítero Lucas aqui do Dan, que ele vai te ajudar a dar o direcionamento para os missionários com esse valor. Sabe? Conversa com a diaconia, que eles vão indicar famílias da igreja que precisam de ajuda da sua parte. Use os bens que Deus te deu, meu irmão, para que Cristo seja glorificado, para que o reino de Deus avance. E veja, Deus, por vezes, vai confiar a uns muito mais riquezas do que a outros. Talvez Deus te deu, meu irmão, essa graça de você ser a pessoa que sobeja, que sobra 5.000 livre lá no mês. Entendeu? Use isso para a glória de Deus. Use isso para que Cristo seja glorificado. O que Tiago está condenando é os ricos que, com sua riqueza, oprimem os pobres, que com sua riqueza retêm o salário dos trabalhadores e não honram a Deus com os bens que Deus lhes deu. E aí, meu irmão, fica a pergunta para você se você tem honrado a Cristo com os seus bens. Se você tem honrado a Cristo, não apenas com a questão de dízimos e ofertas, que nós quase não falamos disso, mas também se você honra a Deus, meu irmão, administrando bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você honra a Deus administrando bem os bens que Ele colocou ao seu dispor. Lembre-se, meu irmão, você é um mordomo daquilo que Deus te deu. Você não é dono de nada. Você é um mordomo dos bens que Deus colocou em suas mãos. E a sua tarefa é administrar bem esses bens. Olha o que o nosso bom reformador João Calvino vai falar sobre a ideia da riqueza. Quão perigosa é a abundância das coisas materiais, especificamente duas coisas pelas quais os ricos devem se precaver: o orgulho e a falsa segurança. A confiança vem primeiro, em seguida vem a arrogância. E a razão pela qual alguns ricos se tornam insolentes e se deleitam em cultivar o desprezo pelos demais é porque se imaginam especiais e supremamente ditosos. Olha o que o nosso bom reformador está nos dizendo sobre as riquezas serem um ídolo do nosso coração. Um ídolo do nosso coração. Meu irmão, se Deus te confiou riquezas, lembre-se que você é um administrador delas, você é um mordomo delas, e você deve glorificar a Deus com aquilo que Deus te confiou. Samuel, é certo falar também que essas riquezas não servem, lógico que a gente tem a obrigação de dizimar e colaborar com o Dan e qualquer outra, qualquer quantia para a igreja. Mas também, se você tem um carro e se seu carro serve para buscar
um evangelista que está precisando, se você tem uma casa, você também pode colocar um colchão na sala para um missionário vir. Se você tem forças nos braços, você pode se dispor a ajudar na obra da Bereia. Sim, os bens que Deus nos confiou, queridos, passam simplesmente do contra-cheque que sua empresa te paga. Entende? Como o presbítero Denis colocou, Deus nos confiou, queridos, diversos bens para além do valor monetário, para além do salário mensal. E esses bens precisam ser usados também para a glória de Deus. Você pode, meu irmão, usar seu carro para dar carona para alguém da igreja que mora longe. Sabe a ideia? Você pode dispor, às vezes, de um domingo de receber um missionário que está nos visitando para que ele almoce na sua casa. Você pode, por vezes, como o presbítero Denis falou, colocar um colchão lá na sala da sua casa para alguém que precisa. A boa mordomia cristã, meus irmãos, e a boa hospitalidade cristã é um preceito das Escrituras para nós. De usarmos aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus confiou às nossas mãos para servir ao próximo, especialmente os da fé. Especialmente os da fé, meu irmão. Veja, a ideia de usar os nossos bens, meu irmão, não é só distribuir sopa no frio. Não é só essa a ideia. A ideia é de colocar os recursos que nós temos à nossa mão, quer sejam poucos, quer sejam muitos, à medida do possível para que o Evangelho de Deus avance, para que o reino de Deus cresça. Samuel, eu não consigo enviar todo mês uma oferta para um missionário. E Deus sabe disso, meu irmão. Mas você pode, quem sabe, quando o missionário vir, chamar ele para almoçar na sua casa. Percebe a ideia de que servir ao reino de Deus, meu irmão, está para além também do só dizimar e só ofertar. Pegando o gancho que o presbítero Denis falou, veja, João Calvino, na época da Reforma em Genebra, havia uma pobreza tão extrema, meu irmão, mas tão extrema, que João Calvino resolve construir um orfanato e um hospital para abrigar crianças. E como que ele faz isso? Não havia recursos disponíveis na época. Os cristãos, então, começam a pedir para os ricos da época ofertas para que ajudassem a construir hospitais, construir orfanatos e conseguir alimentar, por vezes, crianças que não tinham o que comer. João Calvino faz isso, meu irmão, e ele vai falar até dos diáconos, a importância da diaconia dentro deste projeto de arrecadar fundos para a construção de projetos que servissem para o bem da igreja. Que servissem para o bem da igreja. Meu irmão, talvez você não tenha R$500 para mandar para o missionário todo mês, mas talvez você tenha um pacote de macarrão para quando a diaconia faz a arrecadação da cesta. Você percebe, querido, que ninguém tem tão pouco que não possa contribuir e ninguém tem muito que não esteja isento dessa responsabilidade. Deus chama a todos nós, irmãos, a trabalharmos fielmente para o avanço do seu reino com aquilo que nós podemos fazer. Samuel, eu não tenho um pacote de macarrão, talvez tenha um pacote de sal. Entende a ideia, meu irmão? A questão sempre é, o seu coração quer dar de bom grado isso para que o reino de Deus avance? E veja, meu irmão, nós não fazemos aqui barganha com Deus, tá bom? Eu vou dar 500 todo mês porque Deus vai me dar 5.000. Eu sinto te informar que isso não vai acontecer. Essa não é a ideia bíblica. Ah, Samuel, mas Deus nos abençoa. Verdade, Deus nos abençoa, meu irmão. Mas veja, não existe aqui uma troca de relação. A gente não está dando algo para Deus ou para a igreja para que Deus nos dê 10 vezes mais. Não é essa a ideia. A ideia é de fidelidade. É de sermos fiéis com aquilo que Deus nos deu. É de sermos fiéis e bons mordomos com os bens que Deus colocou à nossa disposição e à nossa mão. Lembro de uma história, queridos, de uma vez, de um missionário que havia vindo visitar uma igreja. E era uma igreja numa situação financeira muito difícil, uma igreja bem pobre mesmo, no sentido literal da palavra. E os irmãos, então, precisavam, de alguma forma, fazer um almoço para esses missionários que estavam vindo à igreja. A igreja não tinha condições de pagar esse almoço. Os irmãos, então, se reuniram, era uma média de 30 a 40 membros na igreja, uma igreja bem pequena, e cada um trouxe uma coisa.
Um irmão trouxe um arroz, outro irmão trouxe uma carne, outro irmão trouxe, sei lá, um chuchu, outro irmão trouxe um suco, outro irmão trouxe um refrigerante. E teve um grande almoço. Percebe que a ideia, meu irmão, presente, que as Escrituras querem nos falar sobre isso, não é se você tem muito ou se você tem pouco, mas é quão disposto e quão fiel o seu coração quer ser a Deus. Quão disposto e quão fiel você quer ser a Deus com os recursos que Deus colocou nas suas mãos. E a ideia de Tiago, meu irmão, é: se você é abastado, você tem uma responsabilidade também diante das Escrituras. Talvez você possa contribuir muito mais do que outros podem fazer. Faça isso para a glória de Deus, meu irmão. Use os seus recursos para que Cristo seja glorificado. Por fim, queridos, Tiago vai nos chamar a olhar para dois aspectos importantes da sua carta, como a oração e como a comunhão. Olha ainda aí dentro do capítulo 5, meu irmão, como Tiago vai falar sobre a paciência e sobre a vinda do Senhor, a partir do verso de número 7. Tiago 5, verso 7 nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor Jesus. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Agora, depois de falar sobre a língua, depois de falar sobre a sabedoria, depois de falar sobre as riquezas, Tiago nos chama a olhar para um outro aspecto prático da maturidade cristã. Você é paciente, meu irmão? Você é paciente? Tiago nos chama a olhar para isso. Olha o que ele está dizendo: irmãos, sede vós também pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o plano final para que a sua paciência se encerre é quando Jesus voltar. Você consegue, meu irmão, ser paciente até Jesus voltar? Tiago está te chamando para isso. Você quer perder a paciência? Espera Jesus voltar. Aí você tenta perder a sua paciência. Irmãos, veja alguns aspectos interessantes do que Tiago está falando sobre a paciência. Eu quero focar nisso nesse momento. Olha o que Tiago fala, exemplificando isso. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Você já viu algum lavrador que planta hoje para colher amanhã? Não existe essa ideia. O lavrador, ele planta, ele rega a terra, ele aduba a terra, ele trabalha na terra, para que então no futuro ele possa colher o fruto das suas mãos. A ideia que Tiago está transmitindo é que este lavrador, este agricultor, ele precisa ser paciente. Se ele quiser colher o fruto das suas mãos, ele precisará de paciência, ele vai precisar esperar a árvore crescer, vai esperar ela dar o seu fruto para que então ele possa colher do trabalho das suas mãos. Olha ainda o que ele continua dizendo, queridos, falando: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está a portas. É um tanto interessante pensar o porquê que Tiago coloca a questão de queixa dos uns contra os outros em um assunto que ele está falando sobre paciência. Parece que no meio do assunto ele simplesmente esqueceu o que ele ia falar, não tinha o que escrever e colocou lá: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Mas perceba, queridos, que no fluxo do texto, a ideia é que, quando você não é paciente, o falar mal que Tiago acabou de nos relatar no capítulo 3, fica evidente contra o seu irmão. Quando a paciência não é uma virtude cultivada no seu coração, uma das coisas mais fáceis que tem é se queixar uns contra os outros.
Eu não tenho paciência daquilo que a minha esposa fala. Então, vou falar mal daquela mulher. Se queixar uns contra os outros é um dos aspectos da impaciência sendo manifestada. E veja ainda, meu irmão, como é importante. A impaciência se manifesta, queridos, e é assim, 99,99% dos casos. É o Deus do controle gritando no seu coração. Você fica impaciente no trânsito, meu irmão, não é por causa do trânsito. É porque você não consegue controlar a qual momento o carro da frente vai andar ou não. Você fica impaciente, meu irmão, na fila do banco, não é por causa da fila do banco. É porque você não consegue controlar quanto tempo a pessoa que está na sua frente vai gastar com a moça do guichê do banco. Você fica impaciente com a moça lá do aeroporto porque o seu voo atrasou, não é porque ela é culpada, é porque você não pode controlar a que horas o seu voo vai sair ou não. Dentro da ideia, queridos, do ídolo do controle, a impaciência se manifesta. Quando eu não posso controlar as coisas que eu gostaria de controlar, qual é um dos frutos que se manifesta? A impaciência. Confessar um pecado aqui para os irmãos. Sessão de confessar pecados. Quando Israel era menorzinho, queridos, em uma das diversas madrugadas que nós estávamos acordados, teve um dos dias que eu fiquei tão impaciente com esse menino chorando, mas tão impaciente, que eu voltei para cá e falei para minha esposa, vai lá, se vira lá com aquele menino. Eu não quero olhar na cara dele o resto dessa noite. Vai lá, amanhã de manhã eu peço perdão para ele. Veja, queridos, por que eu fiquei impaciente? Era por causa do Israel? Não. Era porque ele estava chorando? Não. Porque eu já esperava que isso fosse ocorrer durante boas e longas noites. Mas era simplesmente porque o meu desejo de controle pela situação fugiu às minhas mãos. Qual o desejo de controle? Eu quero que ele durma para que eu possa voltar a dormir. Eu quero que a situação esteja dentro de um controle que eu ache aceitável. E quando isso foge ao meu controle, qual é um dos frutos que se manifesta? Impaciência. Meu irmão, pense se em 99% dos casos de impaciência na sua vida não é porque as coisas fugiram ao seu controle. O ídolo do controle, queridos, está aí sendo cultivado no nosso coração. E a impaciência é um dos frutos desse ídolo. O controle, meu irmão, veja o controle como a raiz do problema. A raiz. E a impaciência é um fruto dessa raiz se manifestando. E Tiago está nos chamando para ver isso, dizendo, sejam pacientes. Um aspecto da maturidade cristã, e lembre-se que Tiago está primariamente tratando sobre maturidade cristã, é você ser uma pessoa paciente, meu irmão. É você ser uma pessoa paciente. Pense em quantas vezes você foi impaciente nesse mês que está acabando. Eu não vou, já revelei um pecado, não vou contar outros não. Mas pense, meu irmão, como a impaciência, por vezes, é manifestada na nossa vida, e da mesma forma que nós falamos da fofoca, lá no capítulo 3, a impaciência é um pecado cultural. Está todo mundo impaciente, meu irmão. Para onde você olha, está todo mundo impaciente. Seus colegas de trabalho estão impacientes, seu marido está impaciente, sua esposa está impaciente, seus filhos estão impacientes, o motoqueiro está impaciente, está todo mundo impaciente, meu irmão. Eu tenho uma boa história com o motoqueiro. Vou contar também. E não era para estar, não é, Roseli? Pois é. Vou contar uma história de um motoqueiro. O Denis é motoqueiro, né, Denis? Uma vez eu estava com um parente, queridos, indo para São Paulo, se eu não estou enganado. E aí, em um dos cruzamentos, estava um motoqueiro vindo e esse meu parente acabou cruzando e fechando o motoqueiro. O que você imagina que aconteceu em São Paulo quando você fecha um motoqueiro? E aí, meus irmãos, a gente saiu e o motoqueiro veio atrás de nós. Né? Veio atrás de nós. Eu acho que eu tinha uns 16 anos, 17 anos na época, eu falava, meu senhor, eu vou ser fuzilado por um motoqueiro em pleno São Paulo, ser morto aqui.
Esse meu parente, então, estacionou o carro, parou, e o motoqueiro parou assim do nosso lado. Ele abriu o vidro, abriu a janela, olhou para o motoqueiro e falou, me perdoa. Cara, aquilo desmontou ele. O motoqueiro que estava assim, ó, furioso, com a impaciência, meu irmão, gritando no coração, ele olhou e falou, cara, me perdoa também, vai. Cada um seguiu o seu caminho e a situação foi resolvida. Não é isso que Provérbios fala, meu irmão? Que a palavra branda desvia o furor. Desvia o furor. Meu irmão, pense em quantos problemas, talvez, na sua vida, quantas brigas, quantas situações poderiam ter sido evitadas se você tivesse usado a boa paciência que as Escrituras nos chamam a ter. A boa paciência que as Escrituras nos chamam a ter. Olha ainda como o Tiago fala isso, queridos, exemplificando profetas do passado. Ele diz, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago vai trazer à nossa memória duas figuras bem emblemáticas, os profetas e Jó. Como os profetas do passado, apesar de todo o seu sofrimento, apesar de toda a humilhação que sofreram, foram pacientes e perseverantes. Como Jó, em meio a todo o sofrimento que ele passou, ele foi paciente em meio a esse sofrimento, e Deus então usou de graça e de misericórdia para com a sua vida. Tiago quer te chamar a isso, meu irmão, para que você seja paciente essa semana. Vamos fazer um combinado? Que você vai tentar ser mais paciente essa semana? Mais paciente com seus filhos, mais paciente com a sua esposa. Não coloque o 2.0 lá no áudio, né? Seja paciente, querido. Seja paciente. Use de paciência, de ternura. E veja, meu irmão, esse é um dos frutos do Espírito para a nossa vida. Domínio próprio, meu irmão. Ser paciente é uma virtude cristã. Impaciência, meu irmão, não deveria ser um adjetivo dos crentes. Impaciência não deveria ser um adjetivo dos crentes. Os crentes deveriam ser conhecidos como os cristãos ternos e misericordiosos. Isso precisa ser uma verdade sobre nós, precisa ser uma verdade sobre a nossa vida. A paciência precisa ser uma virtude trabalhada, uma característica da nossa vida. Pense aí essa semana, meu irmão, quando a impaciência tentar se manifestar no seu coração, pense se não é o ídolo do controle que fugiu ao seu desejo. Veja se não é o controle que escapou das suas mãos, tentando agora se manifestar na figura da impaciência. É importante, queridos, a gente nomear os nossos pecados e lutar contra eles. E veja, meu irmão, contei o pecado, deixa eu te contar agora o remédio redentor, né? Depois desse feito com Israel, comecei a meditar como meu coração estava manifestando essa impaciência. E agora, queridos, olha, ele continua chorando de madrugada. Ele continua chorando de madrugada. Mas agora, todas as vezes que eu levanto, eu falo, eu não vou deixar o Deus do controle me dominar. Eu não vou deixar a impaciência se manifestar no meu coração. E tem dado certo, viu, meu irmão? Tem dado certo. Lute, meu irmão, lute contra a impaciência na sua vida e Deus vai te dar graça. Por fim, queridos, quero que você pense, meu irmão, como essas coisas se manifestam na sua vida. Como o seu falar reflete a glória de Deus, como a sabedoria que você precisa ter é uma sabedoria celestial, como você precisa colocar seus planos para o futuro, considerando a soberania de Deus e, primariamente, como a paciência precisa ser uma virtude que nós precisamos cultivar. Tudo isso, meu irmão, faz parte de fé e obras. Você tem fé nesse Deus, então manifeste isso com o seu falar, manifeste isso com a sua sabedoria, manifeste isso com os seus planos e manifeste isso com a sua paciência. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado a tua boa palavra para que nós possamos entendê-la.
Dá-nos sabedoria, Senhor, para aplicá-la aos nossos corações. Que a nossa vida, Jesus Cristo, seja para louvar o Teu nome. Nos ajuda a Te honrar com o nosso falar, que nós possamos ter sabedoria que vem do alto, nos ajuda a Te honrar, ó Deus, com as nossas riquezas, com as posses, com os bens que o Senhor nos deu. Nos ajuda a Te honrar, ó Deus, com a nossa paciência. Assim como Tiago escreveu, Senhor, vem nos ajudar a refletir essas obras por meio da fé viva e eficaz que nós temos em Ti. Dá-nos graça, Cristo, para que isso seja uma verdade refletida em nossos corações. É o que nós te pedimos, Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém.